coisa que eu sei em português. Estou aqui para dar para vocês os melhores conselhos que eu sei. Mas a primeira hora que a gente vai falar agora são as minhas qualificações, é o meu currículo. E vocês vão ouvir o resumo de saber por que eu posso dar os conselhos que eu vou dar para vocês. A minha história terrível começa quando eu tinha 10 anos de idade. Desde naquele tempo eu via todo filme legal que eu conseguia encontrar. Filmes que continham fantasia, continham magia e continham satanismo. Eu amava esse tipo de filme. E eu me consumia para saber mais coisas sobre magia. Mas tem dois tipos de magia. Nos Estados Unidos tem aquilo que se chama de mágica e tem aquilo que a gente chama de magia. A mágica é aquilo que você vai encontrar no aniversário de criança. Algum tipo de truque com as mãos ou de ilusionismo. Magia é uma coisa satânica. Era isso que eu queria fazer. A magia permite que você levite. Ela permite que você faça coisas incríveis. Conseguir um amor ou encontrar dinheiro, conseguir dinheiro. E eu queria mesmo saber se essas coisas eram possíveis de ser conseguidas. Eu perguntei para o meu pastor batista se era possível conseguir isso, e ele disse, não é possível. Eu perguntei para os meus pais, que também eram protestantes, batistas muito devotos, e eles disseram, não é possível. Batistas muito devotos significam que eles jamais iam para a igreja, mas eles sempre mandavam eu e meu irmão irmos para a igreja. Existem 7 versículos na Bíblia que falam contra a magia. Sabe que a Bíblia protestante é mais curta do que a nossa. Aparentemente, eles cortaram todos os versículos que falam sobre a magia. Eu li aquelas partes da Bíblia. Eu não li essas partes. Se eu tivesse lido essas partes, provavelmente eu não teria me envolvido com a magia. Quando eu estava na 5ª série do ensino fundamental, eu brinquei de um jogo que se chamava Bloody Mary, ou I Hate You Bloody Mary, o que no português significa um jogo que aqui no Brasil se chama A Loira do Banheiro. Meninos e meninas se juntavam num banheiro da escola, a gente apagava as luzes e repetia essa frase diante do espelho. Para fazer com que um feitiço funcione, você precisa de 3 coisas: repetição, intenção e uma presença demoníaca. Isso aconteceu quando eu tinha 10 anos de idade, mas é porque a gente não entendia que aquilo que a gente estava fazendo era magia. Cada vez que eu jogava esse jogo, fazia essa brincadeira, eu via uma face demoníaca. E com 10 anos de idade você não pensa muito sobre as coisas. Você não percebe que quando você olha para algo refletido no espelho, você está olhando para você mesmo. Então eu estava jogando aquele jogo praticamente todo dia. E 2 crianças saíram desesperadas do banheiro. E eles, com tanto medo, saíram do banheiro que um quebrou um braço e o outro quebrou uma perna. Eles foram mandados para casa e nós fomos avisados que se alguma criança fosse pega fazendo essa brincadeira de novo, íamos ser suspensos por 3 dias. Até os dias de hoje eu posso dizer que foi um dos jogos mais divertidos que eu já tive. Eu queria continuar brincando com esse jogo, mas eu não queria ser suspenso. Quando eu voltei para casa, eu falei com meu pai. Meu pai tinha sido um sargento na marinha por algum tempo. Meu pai era muito maior do que eu. Eu tinha muito medo do meu pai. E ele, com uma voz muito grossa, me perguntou: você alguma vez fez isso? E eu disse para ele a verdade: não. Eu te vi brincando esse jogo em casa todo dia. Eu jogava esse jogo em casa todo dia e eu não sabia o que era essa face assustadora. Eu ouvi falar que era uma mulher que foi queimada e esse era o espírito dessa mulher que tinha sido queimada. Não era uma face que atraía a gente, mas tem algumas raças de cães que são muito feias e isso não faz com que eles sejam menos simpáticos. Eles nasceram desse jeito. Eu também olhei para essa cara muito feia e achei, talvez ele nasceu assim. Era uma face muito feia, mas para mim não era assustadora. Ao mesmo tempo, eu comecei a jogar um jogo que se chamava Dungeons and Dragons. É uma espécie de RPG. Eu jogava todos os finais de semana.
Nesse jogo eu sempre escolhia fazer o papel de mago ou de feiticeiro. Só para dar para vocês um resumo pequeno sobre o que é esse jogo. É um jogo que você participa dele. Ele tem lugar nas épocas medievais. É claro que é fantasia. Tem ogros, tem monstros, tem fadas. É claro que tem também magos, heróis e vilões. Aquelas pessoas que fizeram esse jogo, quando eles estavam criando esse jogo, eles visitaram magos e satanistas e pediram para que que dessem para ele feitiços verdadeiros para que eles pudessem colocar nesse jogo. Surgiu esse jogo em 1974 e eu comecei a jogar em 1976. Eu praticamente fiquei viciado também nesse jogo por causa de toda a magia que havia nesse jogo. E aí eu comecei a pensar, será que eu posso fazer magia na vida real? Lembrem que meu pastor na Igreja Batista e meus pais disseram que era impossível fazer magia na vida real. Mas os adultos estão sempre certos sobre tudo. Imagine se a magia fosse real e eu pudesse fazer magia de verdade. Isso aí não seria muito bacana? Então eu decidi eu mesmo fazer um feitiço. Eu sabia que eu não podia contar para ninguém porque eu já tinha cara de nerd e já não queria que ficassem zombando de mim ainda mais. Eu fiz um feitiço para conseguir dinheiro. E no outro dia eu encontrei uma lata de bolas de tênis e dentro tinha uma nota de $5. $5 em 1976 não era pouco dinheiro. Mas isso podia ter sido uma coincidência. Então no outro final de semana eu fiz de novo. E eu encontrei uma nota de $10 justo no canto da estrada. Em 1976, o que mais me atraía eram revista em quadrinho e bombons. E com $15 eu podia comprar muita revistinha e muito bombom. Mas isso ainda podia ter sido uma coincidência. Então eu fiz o feitiço ainda mais uma vez. Eu fiz esse feitiço no banheiro da minha casa. Então no meio do feitiço eu parei e fiz aquele jogo da loira do banheiro. Quando a face demoníaca apareceu no espelho, eu fiz com que essa face soubesse que eu estava fazendo um feitiço para ganhar dinheiro. Então depois eu finalizei o meu feitiço e no outro dia eu fui brincar. E depois eu encontrei num lugar um monte de dinheiro que parecia dinheiro falso amarrado numa liga de dinheiro. Quando eu voltei para casa, antes de dormir, eu peguei aquele monte de dinheiro e comecei a tirar as ligas para poder ver o que era. Parecia dinheiro de brincadeira porque eu nunca tinha visto uma nota de $100. E quando eu tirei tudo, eu tinha na minha mão 10 notas de $100. Então eu tinha $1.000 na minha mão. Eu sabia por causa de fatos que a magia funcionava e existia de fato. O meu pastor e os meus pais estavam errados. Eu sabia fazer alguma coisa que ninguém mais sabia. Todos os meus amigos viram que eu tinha tudo aquilo que eu sempre sonhava. E eles sabiam que meus pais não eram aquele tipo de pessoa que iam comprar tudo aquilo que eu quisesse. Eles queriam que eu falasse para eles como é que eu tinha conseguido tudo aquilo. O poder de Satanás, uma parte do poder dele é fazer com que a pessoa pense que ela é poderosa. Eu falei que eu podia fazer para essas pessoas o que eu estava fazendo para mim mesmo, contanto que eu ganhasse uma porcentagem. Mas com certeza eu não ia falar com eles o que eu tinha feito. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu fui vítima de um abuso sexual por meio da minha própria professora lá na minha escola. Até os 11 anos de idade, meus pais não tinham explicado para mim nada sobre o sexo. Eu mesmo não tinha real noção do que tinha acontecido comigo. A minha professora me disse que eu que estava querendo fazer aquilo que ela fez comigo, que tinha sido a minha ideia, e que eu ia ter muitos problemas se eu falasse para as pessoas o que tinha acontecido. Ela era professora, por que eu ia duvidar daquilo que ela estava falando? O que me fazia trazer paz ao coração era fazer mais magia, então eu entrei mais fundo no mundo da magia. Na vida real eu era um nerd e as pessoas ficavam zombando de mim, eu não tinha poder nenhum. Era como se eu estivesse no final de tudo que eu ia fazer. Mas quando eu fiz a magia, eu estava justamente no topo. Eu era o mestre do universo. Quando eu tinha 12 anos, uma criança com a qual eu costumava brincar de RPG veio até mim e falou. Ela falou desse grupo que também
brincava de RPG e eles também acreditavam que a magia era real. Ele era alguém que recrutava, que chamava as pessoas para essa seita satânica, mas ele não podia me convencer disso naquele momento. Os filmes mostravam os lugares de seita satânica como assustadores, mas esse lugar que ele me chamou era muito legal. Era uma casa de 2 andares, com uma imensa piscina no quintal, com uma churrasqueira muito grande também no quintal, e milhares de filmes, milhares de CDs de música, centenas de pôster autografado por cantores pregados nas paredes, e tinha uma TV de tela grande, muito grande. Na minha casa eu tinha 3 refeições por dia, e um pouquinho e uma merenda se a minha mãe tivesse com bom humor. Mas nesse lugar eu podia comer tudo o que eu quisesse, em qualquer hora que eu quisesse. Se eu estivesse na minha casa, eu podia ver filmes infantis ou filme até 12 anos de idade. Eu não sabia nem mesmo que existiam filmes piores do que esses. Nessa casa eu descobri que tinham outros filmes muito mais para adultos. Mesmo filmes pornográficos havia nessa casa. E eu percebi que muitos filmes pornográficos tinham crianças da minha idade, que tinha 12 anos, e mesmo mais novos do que eu. Eles me falaram que aquilo que tinha sido tirado de mim quando eu tinha 11 anos era muito precioso, que aquilo tinha sido roubado de mim e nunca deveria ter acontecido. Mas agora eu tinha a chance de conseguir o meu poder de volta. Eu poderia ter sexo com qualquer pessoa que eu quisesse. Ninguém poderia me colocar para baixo, e eu podia colocar para baixo qualquer pessoa que eu quisesse. E agora eu poderia ver todos os filmes que eu quisesse, quando eu quisesse. E eu acreditei na mentira que Satanás estava me contando, e naquela hora eu estava recebendo o poder de volta que eu tinha perdido quando eu tinha 11 anos de idade. Mas na realidade eu tinha sido vítima em cada final de semana. Depois de estar nessa seita satânica por mais ou menos 1 ano, uma criança mais velha me disse: "Ei, sabia que você é membro de uma seita satânica?" Eu saí e até que quis abandonar, mas depois de uns dias começou a me incomodar um pensamento. Então eu voltei para a minha seita e perguntei: "Isso aí é verdade mesmo?" Ele me confirmou: "É verdade." E eu fiquei estranho perguntando perguntando para ele: "Será que eu sou um membro então?" Ele disse: "Não, você ainda não é um membro, mas você quer se tornar um membro?" Eu comecei a pensar: será que se eu não for um membro eu vou perder os meus privilégios que eu estou tendo agora? Eu tenho 12 anos de idade. Você tem que ter 18 anos para comprar cigarros, 19 para comprar bebida alcoólica e 18 anos para comprar pornografia. Eu nem sabia onde é que eu ia comprar drogas. E eu estava fazendo sexo todo final de semana com as mulheres e com as meninas nessa seita satânica. Todas essas coisas significavam muito para mim. E se eu saísse da minha seita, eu ia perder tudo isso que eu tinha na minha mão. Eu perguntei para ele: o que eu preciso fazer para me tornar um membro completo, um membro definitivo? Ele me falou: são 13 etapas. E eu já tinha feito quase todas as 13. Quando eu tinha pouca coisa para fazer, ele falou que você só precisa cortar o seu polegar e escrever num documento. Eu tinha que assinar um papel em 3 lugares com meu próprio sangue. O sangue de Jesus lavou todos os pecados, mas não o meu. Jesus morreu por todo mundo, mas não por mim. E na página 5, na última página, eu vendi a minha alma para o demônio. Eu fiz isso quando eu tinha 13 anos de idade. Mas eu queria falar para vocês que isso é uma coisa impossível de ser feita. É impossível você vender alguma coisa que você não possui. Mas eu acreditei nas mentiras do demônio naquele instante. Então, depois disso eu fui, entre aspas, batizado numa grande bacia. Eu fui completamente submerso nessa bacia, onde misturava-se sangue humano, sangue de porco e urina. Naquele momento eu estava usando uma veste branca. Significa que quando eu fui mergulhado que eu estava perdendo a minha inocência. E depois eu fui para outra sala, tomei um banho. E eu voltei vestindo uma veste toda negra, com os colarinhos levantados, significando que eu tinha sido batizado no mundo de trevas. Eu estava sentado numa cadeira, segurando um crucifixo que estava escrito dentro de uma roda. Eles leram o documento de 5 páginas que eu tinha assinado e pegaram meu dedo e mostraram para todo mundo. Isso era para mostrar para todo mundo que eu tinha assinado com meu próprio sangue.
Eu peguei o crucifixo e virei de cabeça para baixo. Isso significa o sacrifício humano. Eu quebrei os braços de Jesus no crucifixo. Isso é a renúncia de Cristo, renúncia a Cristo. E aí, se você olha para essa imagem que sobrou, parece aquele sinal da paz, que é uma haste vertical com 2 pés assim. Eles pegaram o documento e colocaram junto do crucifixo. E eles colocaram isso tudo num buraco e falaram: você nunca mais vai poder ver esse buraco. Isso significa que você nunca mais vai poder voltar atrás. Depois disso, nós tivemos uma festa muito grande. Era a festa que eles me disseram que estava celebrando, que agora eu era um satanista. Mas a realidade da situação, era a celebração de que algum dia você ia morrer e ia para o inferno. Todo mundo que faz magia tem aquilo que se chama o livro das sombras. É a maneira como a própria pessoa faz a magia. Todo mundo que faz magia personaliza a magia para se adaptar ao seu próprio jeito. Até esse momento eu tinha feito somente os meus próprios feitiços. E agora eu estava aprendendo com as outras pessoas da minha seita como é que eles faziam as magias deles. Quando eu tinha 14 anos de idade, me falaram que eu ia participar de um aborto. Eu disse: bacana. Então eu fui em casa para saber o que significava isso. Eu não encontrei a definição exata de aborto em casa, nem mesmo na biblioteca. Eu não sabia o que eu ia fazer, então eu voltei para a minha seita satânica e perguntei para eles. Eles me falaram que eu ia matar um bebê no ventre da mãe. Ele não disse que eu ia matar um grupo de células ou um tecido, mas que eu ia matar um bebê. Eu perguntei: isso aí está dentro da lei? Eles me disseram: dentro da barriga está dentro da lei, fora da barriga, fora da lei. Então eu fiquei me exercitando um pouquinho para poder saber como é que eu ia fazer isso. Se vocês têm realmente curiosidade para saber essa parte da história, eu vou pular um pouquinho essa parte. O website dele, a página dele na internet é allsaintsministry.org. Depois a gente pode escrever no papel. Eu tenho muitas entrevistas lá que falam, inclusive com detalhes gráficos, de como é que eu fiz esse meu primeiro aborto. Mas nós aqui somos todos amigos. E eu não posso contar para os meus amigos, que são vocês, uma história de horror como foi o primeiro aborto que eu cometi. Depois disso, eu fui entrando cada vez mais fundo na magia. Os abortos são feitos com o propósito de fazer uma oferenda, um feitiço. É o feitiço mais poderoso que o satanista pode fazer. Pensem num feitiço mais simples, dar um chute em alguma pessoa ou então cuspir nela. E aí, se pensar em comparação como chutar ou cuspir numa pessoa, e o feitiço como um aborto é quase como explodir uma bomba atômica. Então, se vocês querem fazer um feitiço realmente muito poderoso, vocês têm que matar alguma coisa que está viva. E quanto mais inocente a pessoa que se mata, melhor. Não existe nada mais inocente do que um bebê no ventre de sua mãe. Eu continuei fazendo magia nessa seita satânica até que eu tinha 18 anos de idade. Quando eu me formei no ensino médio, eu entrei na universidade. Eu cresci numa cidade bem pequena, de mais ou menos 3 a 5 mil pessoas. Minha seita satânica, meu grupo satânico na cidade era até bem grande. Mais ou menos de 120 a 150 pessoas. Eu estava mudando para uma cidade que tinha mais ou menos 500 mil de pessoas. E eu pensei: eles talvez não vão fazer propaganda na praça pública sobre o satanismo. Isso era muito antes da internet. E eu não tinha a menor ideia de como é que eu ia encontrar outra seita satânica lá nessa cidade. Mas eu encontrei porque eles tinham propaganda na praça pública, sim. Lá no primeiro dia de escola, eles falaram que tinha o diretório dos estudantes, o DE, aberto para os estudantes que quisessem participar. Lá no diretório dos estudantes, eles, tipo o Grêmio Estudantil, eles tinham lá um espaço para poder fazerem propaganda política e religiosa. Lá a gente tinha a União dos Estudantes Republicanos ou Democratas, os partidos lá dos Estados Unidos, e também a União dos Estudantes Batistas e dos Estudantes Católicos, e também a União dos Estudantes Satanistas. E eu falei: olha, que bacana, tem essa reunião já na própria escola, na própria universidade, vai ser fácil. Mas esse era um grupo de pessoas que estavam fora de casa pela primeira vez na vida, e essas pessoas, esses jovens pensavam que o satanismo era só usar drogas, beber e ter sexo.
Eu estava fazendo isso desde que eu tinha 12 anos de idade. Eu não precisava de uma seita satânica para ter isso, quando eu quisesse. E eles pareciam que não faziam nada mais e não faziam nenhum feitiço. Eles nem mesmo acreditavam que o demônio existia. Iam para o seu encontro satânico nos sábados e iam para a igreja nos domingos. Era só um clube social esse. Era muito desapontador. Eu fiquei muito triste com aquilo. Eu ouvi falar que existia uma seita satânica que queria governar o mundo inteiro. Era isso que eu queria fazer. Eu queria governar o mundo inteiro. Eu liguei para a minha seita satânica antiga da minha cidadezinha e eles me deram um nome do novo lugar onde eu deveria participar dessa seita satânica. A Igreja Mundial de Satanás. Eles me deram o endereço e o telefone e eu comecei imediatamente a frequentar essa Igreja Mundial de Satanás. Essa era a seita satânica que eu estava procurando. Passando um pouquinho de anos, em 1989, essa seita satânica tinha 1.100.000 membros em todo o mundo. E isso estava espalhado no mundo inteiro. E eu mesmo não sei dizer qual o país que não tem nenhum membro dessa imensa seita satânica. Quando eu tinha 12 ou 13 anos de idade, eu estava lá no lugar da minha seita satânica. E às 3 horas da manhã eu vi eu estava dormindo lá na minha seita satânica e às 3 horas eu estava sonhando e vi um rapaz andando. Ele estava usando um fraque, que é uma roupa tipo um terno, e tinha uma cartola na sua cabeça. E tinha a cara toda pintada, parecia um membro daquela banda de rock Kiss, que estava usando um terno. Ninguém me falou quem ele era. E depois, voltando agora para quando eu tinha 18 anos de idade, e nessa segunda seita satânica que eu estava participando, eu vi aquele cara que eu tinha sonhado quando eu tinha 13 anos. Eu peguei a pessoa que estava do meu lado, apertei no braço dele e me disse: o que é isso? Quem é esse aí? O que eu preciso fazer para me tornar um desse? Ele me explicou, na seita satânica da sua cidadezinha, os membros mais altos eram os sumos sacerdotes ou as sumos sacerdotisas. E na maioria das seitas satânicas, as pessoas acham que essa é a posição mais alta possível. Nessa segunda seita satânica que eu agora fazia parte, eles eram governados por um diretor-presidente e um grupo de diretores. Estava super organizado, como uma grande companhia, uma grande empresa. E eles eram governados de fato como uma grande empresa. Esse cara com essa roupa, esse fraque, tipo um terno, e essa cartola era chamado de Alto Mago. E ele falou que o próprio Satanás escolhia a dedo quem ia ser Alto Mago. Eu não sabia como, mas eu sabia que eu tinha que atrair a atenção de Satanás. Então eu estava praticando magia desde que eu tinha 10 anos de idade. Então eu tinha certeza que eu tinha muita atenção de Satanás para comigo. Quando eu tinha 21 anos de idade, me avisaram que eu ia ser o próximo Alto Mago. Eu fiquei muito animado quando eu fui chamado diante de todos os diretores e do diretor-presidente da seita. Eles me mostraram alguns modelos sobre a roupa, mas eles me permitiram fazer aquela que eu quisesse. Eles me deram um livro que era chamado O Livro do Alto Mago. Parecia uma coisa muito boba. Tinha figuras de tipo de desenho em quadrinho, tinha mais outras coisas escritas, historinhas. E davam alguns conselhos escritos, tipo: nunca mostre fraqueza. E se você está numa sala cheia de pessoas e cada qual tem uma escolha, a sua escolha é a única coisa que importa. Se alguém quer que você faça um feitiço, eles devem pedir. E você não necessariamente tem que dizer sim. Se alguém paga para a sua seita satânica $1 milhão para fazer um feitiço, mesmo que a sua seita satânica já tenha o dinheiro, você não está obrigado a dizer sim, vou fazer. E ninguém pode te dizer para fazer nada. Eles podem pedir com toda gentileza e eles podem te sugerir, mas é melhor que sugiram de uma forma super legal. Se eles falarem, talvez ninguém mais possa vê-los de novo. O Alto Mago tem um absoluto controle em qualquer situação que ele está. Lembre que o primeiro aborto que eu participei quando eu tinha 14 anos, na minha seita antiga eu fiz 5 abortos como esse. Na minha seita que eu estava participando agora eu fiz mais 141 abortos.
Eu fiz no total 146 abortos. Eu também ajudei a dividir e a destruir 120 igrejas batistas. Existem 3 maneiras de destruir uma igreja batista: um escândalo sexual com uma menina de 15 ou 16 anos, um escândalo financeiro, e a minha equipe era responsável pelo terceiro grupo, que era por meio da fofoca. Se alguém pensa assim, talvez a fofoca não seja tão ruim, de vez em quando eu falo mal um pouquinho das pessoas, a fofoca é um pecado mortal. Se você está fofocando e não confessa isso e morrer, você vai parar lá no inferno. É muito triste saber que você vai parar lá no inferno só porque você decidiu falar mal de outra pessoa. Eu achava esse trabalho muito legal. Eu descobri que um monte de grupos na internet, que as pessoas acham que é só uma coisa que está dentro da teoria da conspiração e que aquilo não é verdade, são verdade. Eu ouvi falar de um lugar que se chamava Bohemian Grove, fica lá no norte da Califórnia. Eu fui lá mais ou menos 18 vezes na minha vida, mas existem muitas pessoas nos Estados Unidos e ao redor do mundo que acreditam que o Bohemian Grove não é verdade. E quase todas as palestras que eu dou me perguntam se eu acredito se o grupo dos Illuminati é de verdade. Eu trabalhei para eles por 12 anos, trabalhando com os Illuminati e outros grupos lá na Califórnia. Eu ajudei a muitos astros do rock a venderem suas almas. Eu fui a um lugar onde muitos astros do rock e pessoas que queriam ficar famosas iam até lá. Eu ia falar com alguns, mas não com todos. Eu perguntava, quem quer ficar famoso? Ou então, quem quer ficar famoso? Então, você quer ficar famoso? Se eles não quisessem ficar famosos, eles não estavam lá nesse galpão, nesse lugar. Eu perguntava, o que você está disposto a fazer para ficar famoso? A maioria das pessoas dizia, qualquer coisa. Eu falava para eles, então defina, o que é qualquer coisa que você estava disposto a fazer? A maioria das pessoas tem tipo uma linha, que é um limite, e tem algumas coisas que elas não estariam dispostas a fazer. Não é isso que Satanás queria. Ele quer que a pessoa caia na lama e role junto com ele na lama. Eu perguntava, você está disposto a fazer sexo com um cachorro ou com um outro tipo de animal? Se a pessoa dissesse sim, ele ia ganhar um cartãozinho da minha mãe. E ele ia em algum outro lugar e fazer o que quer que qualquer coisa significava, ele ia fazer. Eu podia pegar alguém que não tinha nenhum talento, que não podia cantar, que não podia dançar, que não podia nem mesmo escrever uma canção, que não podia escrever um poema, que não podia mal assinar o próprio nome. E depois de 6 meses de encontrar comigo, eles estavam entre os 10 mais ouvidos no mundo inteiro. Se vocês ouviram alguma canção que ficou famosa no mundo entre 1987 e 1999, tem uma grande chance que eu tenha ajudado essa pessoa a ficar famosa. Sabe, quando eu li esse livro do Alto Mago que eu ganhei, me falou que eu podia viajar em qualquer lugar no mundo inteiro, porque eu fazia a magia oficial de toda a seita satânica. Eu fazia magias para presidentes, para reis e rainhas, milionários, astros do rock, e eu podia pecar em tudo que eu quisesse. Eu era mesmo encorajado e incentivado a pecar. Naquele livro, o pecado era chamado alegria, prazer. E eu podia fazer qualquer prazer que eu quisesse. Saber que se você sabe que você pode pecar tudo aquilo que você quiser, não tem graça nenhuma. Eu tinha uma TV bem grande e eu queria uma TV de tela ainda maior porque aquela não estava suficiente para mim. E eu ainda queria uma maior ainda do que aquela. E eu acabei tendo um cinema em casa, um home theater em casa. E eu tinha mais ou menos mais de 1000 filmes em casa e aquilo não era suficiente para mim. Eu consegui mais de 3000 filmes na minha casa e aquilo nem era suficiente ainda. A mesma coisa com CDs de música, eu tinha 1000, 2000, 3000. Eu tinha um sistema cada vez maior de som, até o momento em que eu mesmo tocava música no meu cinema em casa. Eu usava todo tipo de droga, todo tipo de bebida, eu ficava bêbado toda noite. Fazia sexo com diferente tipo de pessoa toda noite, diferentes pessoas toda noite.
mas eu tinha esse buraco imenso na minha alma. E nenhuma quantidade de bebida, nenhuma quantidade de droga, nenhuma quantidade de sexo, nenhuma quantidade de pecado podia encher esse buraco da minha alma. Eu não sabia nada sobre a Igreja Católica nesse tempo. Se eu soubesse, eu saberia que o menor pedaço da Santíssima Eucaristia podia encher todo esse vazio que eu tinha na minha alma. Eu não estava conseguindo mais suportar isso. Eu comparo isso a uma pessoa que trabalha numa loja de doces. No primeiro dia, trabalhar numa loja de doce, o perfume parece fantástico. E a loja é linda, é bem arrumada, tem muitas, é bem colorida, tem várias cores, tem tijolos bonitos na parede e os bombons, as balas parecem deliciosos. E você fica imaginando quanto tempo vai demorar para que eu prove cada bombom desses aqui. E em 6 meses você já provou todos os bombons. E em 1 ano você tem aqueles bombons que você tinha prometido para si mesmo que nunca ia provar. Em 3 anos eles vão dar uma reformada na loja, mas você percebe que aqueles bombons que parecem novos são os mesmos bombons antigos, só numa embalagem diferente. Vocês podem imaginar que o crack é uma coisa que parece interessante, até que você percebe que ele é a mesma cocaína de sempre. Depois de 5 anos, as luzes da loja não tocam mais o seu coração. As paredes e o chão todo pintado não trazem mais animação nenhuma. A loja fica muito chata. Quando você vai para casa, lava suas roupas, depois essas roupas ainda estão cheirando com o mesmo cheiro da loja de doces. Esse trabalho é muito chato. Imagine que você tem esse trabalho por 12 anos. Eu só queria sair desse trabalho de alto mar. Eu decidi um dia então escapar. E a única maneira de fugir de uma seita satânica é morrer. Você pode se matar, você pode ser assassinado, ou você pode morrer de causa natural. Lembre-se que eu tinha vendido minha alma quando eu tinha 13 anos. Todas as 3 opções iam me mandar para o inferno. Então isso aí não me tocava mais. Então eu decidi sair da cidade. Eu marquei uma consulta com um médico que era satanista, e eu, ao invés de entrar ir na direção do consultório dele, eu peguei a autoestrada, a rodovia. Eu sabia que eu estava sendo observado todo o tempo, então eu sabia que eu tinha que ser esperto. Eu dirigi mais para frente da saída de que eu deveria sair na autoestrada, e eu andei por mais ou menos 600 quilômetros. Eu dormi no meu carro, no outro dia eu vendi ele para o ferro velho. Eu comprei um bilhete de um ônibus e tentei ir até o Canadá. E eu fui impedido de passar na fronteira e de entrar no Canadá, e ele não pôde entrar no país. Eu então peguei o mapa dos Estados Unidos, fechei os meus olhos e coloquei o dedo para saber em qual lugar eu ia parar. E eu fui parar então no estado de Oklahoma por um tempo. Depois de 3 anos eu tinha já um outro carro e eu fui dirigindo lá para o Canadá. E de novo eu fui rejeitado na fronteira, eu fui impedido de entrar. Um amigo meu me disse que tinha um outro lugar na fronteira onde eu podia entrar, que não tinha nenhum guarda de fronteira impedindo a entrada. Eu pensei, isso aí é para mim, então eu vou lá. Quando eu estava lá e fui tentar entrar no Canadá, um guarda de fronteira parou. E nas 3 horas seguintes eu fiquei tentando explicar para ele que eu estava tentando entrar no Canadá já há 3 anos. E ele me explicou por que eu não podia entrar, e esse era o seu primeiro dia de trabalho. Então, de lá eu entrei nesse estado que se chamava Vermont. Eu só tinha meio tanque de gasolina e $18 no bolso. Então eu mudei para esse estado de Vermont, nos Estados Unidos, e eu morei lá por 5 anos. Enquanto eu estava lá, eu consegui um emprego como gerente de uma joalheria. E aqui, neste ponto, é onde essa parte da história tem que acabar. Quase todas as palestras que eu já fiz, as pessoas me perguntam por que eu não tentei seguir a Igreja Católica. Antes de eu continuar com a minha história, eu queria contar uma pequena coisa para vocês, por que eu não me tornei católico antes. Lembrem-se que eu cresci como um batista, como protestante. Quando eu tinha 6 anos de idade, meus pais, que não iam à igreja, mas que todo domingo me deixavam lá na porta da igreja, quando eles iam me pegar, eles perguntavam: o que você fez na igreja hoje? Eu disse: a gente ficou colorindo uns papeizinhos. Meu pai pensava que eu era santo o suficiente.
Ele pensava que eu não fosse santo o suficiente, que eu devia saber mais sobre Deus. Então eles decidiram que eles iam levar a mim e ao meu irmão em cada igreja da cidade. E cada domingo nós íamos para uma igreja diferente. Todas as igrejas protestantes da cidade, incluindo algumas seitas protestantes. E no final de cada dia, ele perguntava: o que vocês fizeram? Mas lembre-se, ele não ia para essas igrejas conosco. Ele só ia pelo que a gente estava contando para ele. A gente brincava de encontrar uma palavra, uma brincadeira de criança. A gente brincava de quebra-cabeça. A gente brincava de ligar as coisas, de colorir figurinhas. Ele fazia que para todas as crianças da mesma idade, as igrejas faziam os mesmos exercícios, as mesmas coisas. A única igreja a qual ele não nos levou era a igreja católica. Da primeira à quarta série do ensino fundamental, o meu pai me levava para a escola de manhã cedo e eu ia voltar andando para casa. E tanto na ida como na volta eu passava em frente à igreja católica da minha cidade. Tinha aquele sino imenso do lado de fora, que você podia ouvir em toda a cidade, muitas vezes durante o dia. Eles tinham também vitrais na igreja, como eu podia ver na igreja batista. Eles tinham um crucifixo na frente da igreja. Eu tinha na igreja batista uma cruz e eu não sabia a diferença entre um e outro. E os sinais exteriores diziam que era uma igreja. Então, nessa igreja que eu ia batista, o pastor usava um terno e a esposa dele usava vestido de florzinha. Quando eu olhei na igreja católica aquele homem vestido com roupas pretas, algumas vezes ele estava com uma camisa preta e com uma calça preta, com um colarinho branco, e alguns deles pareciam que estavam usando como se fossem pijamas pretos. E eu achava também que a esposa dele, desse homem que estava vestido de preto, estava vestida também toda de marrom, toda de preto. E era uma roupa que vinha do alto até lá embaixo, cobrindo os pés. E um grupo de homens e um grupo de mulheres, todos vestidos do mesmo jeito. Eu não sabia por que eles estavam vestidos daquele jeito. Eu não sabia dizer quem que estava casado com quem. E parecia que eles estavam vestindo fantasia toda a vida que eu estava olhando eles. Mas isso não era dia de Halloween, então isso não fazia sentido usar aquelas fantasias. Um dia, quando eu tinha 8 anos de idade, eu estava voltando para casa com um grupo de amigos. E tinha um grupo desses padres e dessas freiras lá na porta da igreja. E eu olhei para essa mulher e ela olhou para mim com muito amor. E ela, não só que ela olhava a mim com amor, mas eu olhava para ela e via o amor. Então, se no dicionário tivesse dicionário de figuras com a palavra amor, com certeza essa freira iria ser a definição de amor. Eu corri e dei um abraço nessa freira. E ela ajoelhou com os 2 joelhos e me deu um abraço de volta. Foi um dos abraços mais longos que eu já recebi em toda a minha vida. E eu olhei à distância e os meus amigos estavam lá longe me esperando. Então eu larguei os braços dessa mulher e corri para ficar com eles. E no outro dia meu pai estava me dirigindo e estava dirigindo comigo e passou diante dessa igreja. E eu tinha um desejo queimando meu coração. Eu queria saber o que era esse prédio, essa construção. Eu perguntei para meu pai: pai, o que é isso aí? Ele disse para mim, ele olhou para mim e disse com um suspiro: são os católicos. Ele falou: eu tenho 8 anos de idade, eu posso ler os sinais, eu sei que é a igreja católica. O que é ser católico? Não importa se todos vamos para o inferno. Então, isso foi a resposta que o pai disse: não importa. Ele perguntou: o que era o católico? O pai disse: não importa se todos eles vão para o inferno. E entenderam o que eu traduzi? Porque na hora deu uma pausinha. Ele perguntou para o pai: quem são os católicos? E o pai disse: não importa, todos eles vão para o inferno. Aí, agora, quando ele era um satanista, quando eu era satanista, eu pensei: sim, todos os católicos vão para o inferno. Então eu vou ver os católicos quando eu chegar lá no inferno. Claramente essa não era a igreja certa. E da mesma forma que eu não encontrei uma igreja batista que fosse muito santa, então ela também não era uma igreja certa. E assim também todas as outras denominações protestantes. Se vocês estão imaginando quantas são 42 mil denominações protestantes.
se Satanás não está atacando as igrejas protestantes, por que você quer fazer parte de uma igreja protestante? Então, depois desse tempo eu não me juntei a nenhuma igreja. E eu nunca pensei em me juntar a nenhuma igreja. Eu queria contar para vocês que no tempo que eu estava trabalhando nessa joalheria, eu já estava casado há 3 meses. Eu estava curioso para conhecer a Deus. Eu estava começando a me abrir a ideia de ir até uma igreja, por todas essas razões que eu acabei de explicar para vocês. Então, de vez em quando, alguém de alguma seita ia bater na minha porta, os mormons e os testemunhas de Jeová, e eu dizia para eles: eu também vim de outro culto e eu não estou interessado no seu, e bati a porta na cara deles. Então, um dia eu fiz um feitiço, na noite anterior ao meu trabalho eu fiz um feitiço, e no dia seguinte eu fui trabalhar. Como eu disse, eu era o gerente de uma joalheria, e uma mulher veio procurando brincos de ouro. Eu mostrei aqueles que eu achava que eram exatamente os que ela estava procurando. Ela me disse que estava fazendo compras com a filha dela, e quando ela acabasse, ela ia voltar para comprar os brincos. Alguém que diz assim: eu vou dar uma volta, depois eu volto, está procurando outro lugar para comprar mais barato. Mas ela tinha uma face muito honesta, e eu sabia que ela ia voltar. 3 horas depois ela apareceu. Nós fizemos um negócio, fechamos a compra, e no final de tudo eu expliquei para ela que a gente estava fazendo uma promoção. Eu falei que se ela chamasse um 0800 que estava lá no recibo, e ela podia pegar e concorrer a ganhar $1 milhão, $100 mil. Aí ela pegou o recibo, a nota, e ela tirou mais uma outra coisa. E antes dela tirar alguma coisa da bolsa dela, ela falou para mim: eu tenho uma coisa para você. Aparentemente, da maneira como eu olhei para ela, aparentemente quando eu olhei para ela, o que ela disse ela vai provavelmente falar alguma coisa que eu preciso ser salvo. Eu tinha um cabelo grande, tatuagem, piercing. Eu sabia que eu não estou parecendo um cristão. E por isso que eu deixo a barba crescer. Vocês estão olhando para mim e estão vendo assim: talvez ele não parece um cristão, ele tem cabelo grande, tatuagem, mas ele está deixando a barba grande para parecer com Jesus. Então, no lugar de um panfleto, eu achei que ele ia me dar um papelzinho, um panfleto daqueles que as pessoas dão. Eu achei que ela ia me dar um panfleto que eu tinha que pedir perdão, ajoelhar e blá, 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 blá. E eu vou prometer a ela que vou ler o papel, mas quando ela der as costas eu vou jogar no lixo. E no lugar de me dar esse papelzinho, ela tirou um pequeno disco de ouro. Eu não tinha a menor ideia o que era isso. Uma vez que eu trabalhava numa joalheria, eu sabia que ele era barato. Era só pintado de ouro, não era ouro verdadeiro. E ela disse para mim a coisa mais estranha que eu já tinha ouvido na minha vida. Então, pensem, eu fui um satanista eu já estava sendo satanista por mais de 26 anos. Eu tinha feito dezenas de milhares de feitiços. Eu tinha participado e feito 146 abortos. Eu tinha destruído e dividido 120 igrejas. Eu tinha participado de centenas, talvez milhares de festas com astros do rock. Os astros do rock dizem as coisas mais estranhas do mundo. Se você quer um exemplo, escute qualquer canção de rock. Então, quando ela disse essa frase, eu pensei: nossa, essa mulher é louca. Ela disse: Nossa Senhora está te chamando para fazer parte do exército dela. Eu cresci na igreja protestante, batista. Maria deu à luz a Jesus, não tem nenhum título, não tem mais nenhuma história dela, nada. Nossa Senhora, que negócio é esse? E aí ela disse: essa medalha é muito poderosa. E eu pensava: os cristãos não abençoam nada. Então ela deve fazer parte de uma seita diferente só para mulheres. E aí de repente eu me distraí e parei de ouvir o que ela estava falando. Até o dia de hoje eu não sei o que ela continuou falando, porque nessa hora eu comecei a viajar. Estava lá falando sem parar. E eu comecei a perguntar como é que todo tipo de doido consegue me encontrar.
E até hoje os doidos ficam tentando me encontrar. E eu depois me percebi que ela ainda estava na minha frente falando sem parar. Pronto, ela tem o brinco, eu tenho o dinheiro dela, acabou, tá na hora dela ir embora. Então eu comecei a prestar atenção de novo para ver o que ela estava falando. E ela disse de novo, é muito poderosa. Então vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar no momento em que eu fui escolhido para ser o alto mago. Tinha normalmente entre 2 e 5 altos magos no mundo inteiro. O número podia diminuir para ficar só 1 e ficar no máximo 10. Então, imaginem o tamanho do meu ego, do meu orgulho. Então, era possível que entre todos os 7 bilhões de pessoas em todo o mundo, eu deveria ser o único alto mago de 7 bilhões de pessoas. Esse é a pessoa mais forte na magia que existe no mundo. 7 bilhões de pessoas, isso é fantástico. E você se atreve a me dizer que alguma coisa é poderosa? Como é que você se atreve? Eu vou pegar isso na minha mão e vou te mostrar que não tem poder. Não tem nada de místico nisso aí. Isso aqui não pode fazer nada para mim. Eu sou mais poderoso do que essa medalha milagrosa pode ser. Então, até esse momento, eu não queria chatear essa mulher. Ela gastou uma grande quantidade de dinheiro na minha loja e eu gostei de vender para ela porque ela me rendeu uma boa comissão. Mas agora que ela tinha me insultado, não estava me importando se ela ia ficar com raiva. Se você quer devolver os brincos e pegar seu dinheiro de volta, não tem problema não. Se você quer me dar as costas e me amaldiçoar, não tem problema. Se você quiser chamar o meu chefe e dizer que eu sou um idiota, não tem problema. Você não insulta alguém que foi um alto mago e vai embora tranquilo. Eu estendi a minha mão e ela colocou a medalha na minha mão. E eu fechei a minha mão em volta da medalha. E aí eu podia, nesse momento, sentir que tipo de magia que tinha sido feita naquele negócio. Eu podia, por exemplo, colocar a mão em qualquer coisa que foi feitiçada, mesmo numa pena, e sentir que aquilo foi feito um feitiço de proteção, por exemplo. E eu podia tocar uma pedra preciosa, um ônix, e dizer, isso aqui foi usado num feitiço de morte. Então eu podia dizer, por exemplo, que essa pedra foi encontrada pelo seu amigo e ele fez algum feitiço com essa pedra. Então, se alguma coisa tem nesse disco de metal, eu vou pegar ele na minha mão e vou dizer que não tem nada aqui. E eu vou pegar na minha mão, vou jogar no chão, vou empurrar na parede e vou dizer que não tem nada nesse negócio. Então ela colocou na minha mão e eu fechei o punho. Estava pronto para dizer todas essas coisas que eu estava pensando para ela. Aí, contanto que, eu estava pronto para dizer tudo isso para ela, só que, de repente, a minha loja e o shopping desapareceram. Estava somente eu e a mulher que me deu a medalha. Ela me falou sobre o feitiço que eu tinha feito na noite anterior. E ela me disse, isso é do demônio. Ela me disse que eu tinha cometido mais de 100 abortos e que isso era do demônio. Ela me disse que eu tinha destruído mais de 100 igrejas e que isso era do demônio. Ela me disse que eu estava sendo satanista por mais de 25 anos. E ela me disse mais 9 outros fatos sobre mim mesmo que ninguém mais sabia. E todos esses 9 fatos que ela contava, ela acabava dizendo, e isso é do demônio. Eu fiquei assustadíssimo. Vamos voltar àquele tempo quando eu era o alto mago. É muito possível que eu fosse o único, o mais alto de 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro, que me fazia aquela pessoa envolvida com magia mais forte do mundo inteiro. Eu não tinha o poder de, como essa mulher me deu um pedacinho de metal, eu não tinha o poder de transportar uma outra pessoa com um pedacinho de metal até o vazio, escuro. Eu prestei atenção do que ela estava, que tipo de magia que ela estava fazendo, e a magia dessa mulher era muito mais forte do que a minha própria magia. Eu queria derrubar essa medalha, mas o que acontecesse se eu jogasse essa medalha fora e caísse nesse buraco todo escuro e não voltasse nunca mais? Enquanto eu estava lá pensando o que eu ia fazer, ela disse mais uma vez, Nossa Senhora está te chamando para fazer parte do exército dela. E instantaneamente eu soube que aquela que ela estava falando era a Mãe de Deus.
É uma revelação muito estranha para alguém que tinha sido batista. A gente nunca ia dizer Mãe de Deus. E no instante que eu tomei conhecimento de que ela era a Mãe de Deus, Nossa Senhora Maria apareceu para mim. Ela pegou-me pela mão e sorriu muito gentilmente. Ela é absolutamente a mulher mais linda que eu já vi e que eu tenho certeza que existe. Ela foi me virando devagar e Jesus misericordioso estava de pé justamente atrás de mim. Eu não sabia o que era Jesus misericordioso. Eu olhei e tinha Jesus e tinha raios de luz saindo do corpo dele. Eles estavam em volta de mim, passando através de mim. Eu soube naquele momento instantaneamente que eu não tinha vendido a minha alma para Satanás quando eu tinha 13 anos. Eu soube naquele instante que Jesus era o meu Senhor e o meu Salvador. Eu soube que cada coisa que era católica era verdade. E eu descobri que tudo aquilo que era eu mesmo era mentira. Todo o meu ocultismo, toda a minha nova era, todo o meu satanismo, toda a minha magia, tudo entrou num nada naquele instante. Nossa Senhora me disse que o meu trabalho era fazer com que se acabasse o aborto. Eu abri então minha mão e eu estava de volta à minha loja. Essa mulher ainda estava falando comigo e ela me disse onde é que ela ia à igreja. Ela me disse que trabalhava com um ministério de cura nos Estados Unidos chamado Ministério São Rafael, que ela era assistente do padre Joe Wheeler e que ele era tão ocupado que ele não tinha nem tempo de falar com ela. A filha dela veio até o caixa e ela disse que ia lá até o caminhão para trazer um pouco de tudo. Eu não sabia nada sobre o catolicismo. Um pouco de tudo aquilo era um monte de coisa que ela estava trazendo para mim. Eu ganhei de presente uma Bíblia, um catecismo, muitos textos, panfletos que explicavam por que os católicos fazem isso, por que os católicos fazem aquilo, e mais ou menos 150 livros, 150 discos explicando o que era ser católico. Enquanto eu estava lá de pé, o telefone dessa mulher tocou e era o Padre Joe. Ela disse, perdão, eu tenho que atender ele, é o Padre Joe, e eu disse, tá, pode atender. O Padre Joe tinha mais ou menos 80 anos de idade, e ele estava ficando meio surdo. Então ele estava falando no telefone como se todo mundo fosse surdo, falando, gritando. Então eu podia ouvir o que ele estava falando com essa mulher. Ela falou, alô, Padre Joe, você pode passar o telefone para esse homem que você está falando? E eu fiquei assustado de novo. Como é que pode que esse padre sabe isso que ele está falando? Eu peguei o telefone e disse, alô? Bem-vindo à fé. Então, ele falou comigo, devolva o telefone para Mariana. E aí pronto. Eu recebi 2 chamadas de telefone parecidas com essa. Então, depois a filha veio com aquele pacote de coisas católicas e eu fui para casa para anunciar para minha esposa, que frequentava a Nova Era, que fazia psicografia, brincava com tábuas de Ouija, estava tentando encontrar o espírito guia dela e ela estava um pouco desafiada com seu esposo que fazia tanta magia. E eu disse, ei querida, adivinha, agora eu sou católico. Eu vou responder um pouquinho melhor do que a forma como ela me respondeu naquele instante. Eu comecei a frequentar a missa justamente no dia seguinte ou então no outro dia. E a Katie, a esposa dele, foi com ele. A primeira vez que o padre consagrou a hóstia, eu vi Jesus. Eu pensei, se você for católico, você vai ver Jesus. Eu achei que todo mundo estava vendo a mesma coisa. Eu perguntei para a Katie, você está vendo? Ela disse, o quê? Disse aquele cara lá em cima. Ela disse, é o padre. Não, o cara do lado dele. Ela disse, não estou vendo nada. Eu disse, é claro que ela não está vendo, ela não é católica. O momento que a Mariana me deu aquela medalha,
Depois a Mariana levou um padre para abençoar a minha casa. Pediu que eu contasse para o padre o que eu tinha visto na Eucaristia. Eu achei que todo mundo visse a mesma coisa. Eu disse: eu vi Jesus, você não viu não? Ele disse: com certeza. Quando eles saíram, ele disse para Mariana: esse homem é um ex-satanista e está vendo Jesus na Eucaristia. Nós temos que torná-lo católico. Ele já tem o catolicismo diante dele agora. Então eu recebi todos os meus sacramentos do Monsenhor Lavalle, para conseguir os sacramentos entre 1 a 5 vezes por semana, cada vez entre 30 minutos e 3 horas. Eu encontrei ele várias vezes por semana. E ao mesmo tempo que eu tinha essas formações com o Monsenhor Lavalle, eu descobri uma outra coisa. Vocês devem saber disso se vocês são católicos. Vocês sabem que existe um lugar que você pode ir e ver Jesus em qualquer hora. É o lugar onde tem adoração perpétua. Que religião mais linda que a gente tem. Isso é Deus. Ela me falou sobre esse lugar. E eu pensei: nossa, isso deve ser um grande evento. Lá nos Estados Unidos tem uma fila muito grande para poder ver o Elvis. Ele já está morto há 40 anos. Deve ter uma fila maior, imensa, para poder ver Deus, porque Deus está vivo. E além de tudo, Ele é Deus. Ela disse que não tem lista de espera, não tem lugar, convite que precisa preencher. Isso aí não fazia sentido para mim. E a gente chegou lá no lugar que ela tinha dito, e o primeiro choque que eu levei, só tinha um outro carro além do meu. Segundo choque, não tinha uma fila para entrar. Quando a gente entrou na capela, tinha espaço para mais ou menos 20 a 25 pessoas. Além de mim e da Katie, que é essa a esposa dele, tinha Jesus e uma mulher. Quando essa mulher olhou para nós, ela ficou chocada. Pegou e empacotou as suas coisas o mais rápido que ela conseguia. Se fosse nas Olimpíadas, essa mulher ia ganhar a medalha de ouro. Ela pegou todas as coisas e disse para mim: você não pode sair até que outra pessoa chegue. E saiu correndo pela porta. Eu pensei: por que eu vou embora? Eu estou aqui com Jesus. Eu comecei a frequentar essa capela entre meia hora e 18 horas por dia. Eu vou ser honesto e falar com vocês que muitas vezes eu acabei dormindo na capela. É o lugar mais confortável que se pode dormir no mundo inteiro. Eu recomendo para vocês pelo menos uma vez na vida antes de morrer. Mas por favor, me façam um favor. Se alguém pegar vocês dormindo na capela, não digam que foi o Zacariquim que deu permissão. Então, no momento que isso tudo estava acontecendo, o Ministério São Rafael procurou um diretor espiritual para mim. E eles acharam o padre Anthony Gremlin. Ele é o reitor do Santuário da Divina Misericórdia lá em Stockbridge, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele me disse que com certeza eu ia precisar de libertação e que talvez eu precisasse receber um exorcismo. Eu voltei para minha cidade e falei para o Monsenhor. Ele disse que nenhum demônio ia suportar ficar diante de Jesus por 18 horas seguidas num dia. Mas mesmo assim ele fez uma oração de libertação em mim. Até aquele momento eu tinha alguns dons que eu achava que fossem dons de Deus. Mas aí não eram dons de Deus, mas eram dons satânicos. Depois daquela oração de libertação eu não tive mais esses dons. Mas aquilo foi muito legal. Foi quase tão bom quanto a minha confissão, que eu fiz, a minha primeira confissão. O Monsenhor me disse: eu sei que você foi um satanista por muitos anos, mas eu posso condensar a sua confissão usando os 10 mandamentos, para que a minha confissão não durasse 6 horas. Então, resumindo tudo, a minha confissão durou ainda mais ou menos 30 minutos. Então, o Monsenhor disse que ele ia colocar as mãos sobre mim e ia rezar sobre mim, mas ele não ia me tocar. Então, quando ele colocou as mãos sobre mim, mas sem me tocar, parecia que ele estava empurrando a minha cabeça para baixo, muito pesado. Eu abri os meus olhos um instante para dar uma olhadinha. E ele não estava me tocando. Tinha raios de luz saindo da mão dele. Ele me deu a absolvição, perdoou os meus pecados. Um dos meus medos naquele instante, porque esse foi um dia maravilhoso, eu senti que estava flutuando.
Quando eu estava de fora, era como se eu visse planícies cheias de grama do lado de fora. O céu estava com uma cor de azul tão bonita que eu nunca tinha visto antes. Eu via todos os detalhes de uma árvore de uma distância muito longa. E parecia que eu estava vendo a vida pela primeira vez. E eu não tinha percebido como era pesado o pecado até esse dia. Mas o meu medo era... Eu usei drogas por muito tempo na minha vida. Mais ou menos 30 anos. E quando você está usando drogas, você sempre fica tentando voltar à primeira sensação que você sentiu quando usou droga pela primeira vez. Não importa qual é a droga. Você nunca consegue ficar tão ligado na droga como você ficou da primeira vez quando usou. Algumas vezes você usa até outro tipo de drogas para tentando ficar como você ficou da primeira vez. Eu estava preocupado. Como é que eu se sentia bem sendo absolvido? Que eu fosse sentir tão bem como eu estava sentindo apenas a primeira vez que eu tinha recebido, comparando como quando eu tinha usado drogas. Porque eu nunca mais ia confessar todos esses pecados de novo que eu já tinha confessado. Graças a Deus eu estava errado. Porque mesmo quando eu confesso uma única coisa, aquele peso sai e eu sinto como se eu estou flutuando quando eu saio da confissão. Depois da minha primeira confissão, o Monsenhor Lavalle me disse que eu era tão católico quanto o Papa. Eu não era assim só vestido igual o Papa, mas estava tão católico como o Papa. Eu entrei na Igreja Católica oficialmente em maio de 2008. Eu trabalhei com o Ministério de Cura de São Rafael por mais ou menos 2 anos. E depois Nossa Senhora pediu que eu começasse o meu próprio ministério. E eu pensei, que tipo de nome que eu posso dar para o meu ministério? Eu tinha uma verdadeira devoção a Nossa Senhora. Ela me salvou. Quando eu fui batizado, eu também recebi o nome de Bento. Quando eu fui crismado, eu recebi o nome de Bento. Eu tinha uma grande devoção a São Bento, e também para o Padre Pio, e também ao Beato Bartolo Longo. Mas Nossa Senhora, São Bento, Padre Pio, Beato Bartolo Longo, ministério. Se o ministério chamasse Ministério São Bento, Padre Pio, Nossa Senhora, Beato Bartolo Longo, não ia ser muito legal. Quanto tempo ia passando, eu ia crescendo com a devoção em muitos outros santos. Depois se eu tivesse colocado o nome do meu ministério no nome de um santo, depois se eu descobrisse outro santo super legal. Então eu decidi chamar o meu ministério de Ministério Católico de Todos os Santos. Mas porque aí, se eu chamo de Todos os Santos, eu englobo todos os que eu já conheci e todos os que eu ainda vou conhecer. Por causa desse ministério, eu viajei todos os estados dos Estados Unidos. Eu fui para a França, para a Irlanda, para a Trinidad, fui para a Nova Zelândia e para o Brasil. De todos os países estrangeiros que eu já fui, eu tenho que falar para vocês. Vocês são os que eu mais gostei. E por causa desse ministério que eu tenho, eu posso encontrar pessoas maravilhosas como vocês. Muito obrigado. Agora a gente vai ouvir algumas perguntas que foram feitas para poder usar para ele responder essas perguntas. Como ele conseguiu sair da perseguição, digamos assim, do demônio, depois que ele abandonou o satanismo, e como é hoje essa relação dele com as tentações, com o demônio. A coisa mais importante para poder se proteger dos ataques do demônio é estar num estado de graça. Eu recomendo se confessarem toda semana. Se vocês não precisam de se confessar toda semana, glória a Deus. Vão ao Padre e peçam uma bênção. Nós podemos sempre receber uma bênção. E essa bênção vai te ajudar a descobrir ainda o que existe de mal. Se vocês podem participar da Santa Missa e receber a Eucaristia diariamente, façam isso. E essa é a maior parte das armas que você precisa. Nossa Senhora me mantém seguro.
Eu disse em um vídeo que eu produzi, se eu tenho medo de bruxas e satanistas fazerem um feitiço para mim, se essas pessoas estão perto o suficiente de mim para colocar um feitiço em mim, elas estão perto demais de Nossa Senhora e Nossa Senhora vai tocar neles. Então vou dar para vocês um exemplo do Deus maravilhoso que nós adoramos. Deus pode pegar 250 pessoas que não se conhecem, que nunca se encontraram antes. Possivelmente, talvez eles nunca tenham nem se falado. A única coisa que eles têm em comum é que Deus quer que eles voltem para casa na mesma hora. Ele coordena 250 pessoas que não se conhecem para entrarem no mesmo avião. E aí o avião bate. Aí as pessoas podem pensar, coitado do Bob, ele morreu antes do tempo. O Bob não morreu nenhum segundo antes e nenhum segundo depois da hora exata em que ele deveria morrer. Quem, além de Deus, pode imaginar e arrumar isso tudo? Quando for a sua hora, essa vai ser a sua hora. Quais os canais que o satanismo ou a mentalidade satânica usa para formar a mentalidade deles, né? Influenciar e tirar a fé das crianças e dos jovens? Antes dele responder, continuando, além de alguma outra canal que ele não tenha comentado já conosco, eu queria que nessa resposta ele incluísse já a leitura de Harry Potter, dos filmes e desenhos do Walt Disney, os games e outros meios. Como vocês sabem, Satanás não nasceu ontem. Ele teve um bom tempo para praticar e um bom tempo para poder planejar as coisas. Então, como é que vocês podem perceber, nós estamos nos aproximando do fim dos tempos. Então, ele está realmente acelerando o seu ataque em nós. Muitos de nós estamos tentando ser bons católicos. Mas o que vai acontecer quando todos nós morrermos? Isso aí vai então... Nós todos estamos tentando ser bons católicos, mas o que vai acontecer quando nós morrermos? Aí a bola vai estar com os jovens. E Satanás está levando muitos desses jovens para o lado errado. Ele faz com que nós, adultos, pareçamos estúpidos. Lembrem, quando eu tinha 12 anos, eu aprendi que a magia funcionava. E isso significava que os adultos eram estúpidos. Por exemplo, vamos supor que alguém vai para a Disney. Então, lá na Disney, nos desenhos da Disney, os adultos são pessoas bobas. Os adultos são estúpidos. Os adultos não sabem fazer nada. Sempre tem algum jovem que tem que vir para salvá-los. A mesma coisa no Harry Potter. As pessoas que desobedecem são recompensadas. E as pessoas que estão tentando manter as regras são os caras maus. Uma das primeiras coisas que o Harry Potter faz, no primeiro livro e também no primeiro filme, é que ele desobedece a ordem do professor dele para não voar numa vassoura. Ela diz que se ela pegar qualquer pessoa que estiver voando numa vassoura, ela vai expulsar da escola. Ela consegue pegar o Harry, ela vê que o Harry está voando, e ela coloca ele numa equipe principal, que é uma equipe de honra. E é assim que todo personagem é tratado no Harry Potter. De modo que os fins justificam os meios, você pode fazer o que você quiser. As pessoas que pegam o Harry Potter e querem puni-lo são as pessoas ruins. Como a autora J.K. Rowling disse numa entrevista, a autora do Harry Potter, 1/3 da pesquisa que ela fez para o livro foi feita em livros de ocultismo. E ela colocou feitiços de verdade nos livros dela. Então, a maneira com a qual o demônio vai atrás da juventude é praticamente toda a maneira que eu sei que vocês sabem que ele faz. Música, cinema, programas de TV. Os programas de TV dos Estados Unidos mostram pessoas que vivem juntas sem estarem casadas, a pessoa que bebe,
uso de drogas, homossexualidade, tudo lá é normal. É só a última pessoa possível, que é aquela pessoa mais amável do programa inteiro. Tudo isso é feito de propósito. Como eu disse, Satanás teve um bom tempo para planejar tudo isso. Então eu mencionei aquele Dungeons and Dragons, aquele RPG, quando eu estava crescendo. Algumas vezes eles pegaram feitiços e colocaram nos livros. Agora esse jogo não traz muito dano, não faz muito mal. Mas o que acontece com muitos jogos, que eles são altamente viciantes. Algumas vezes nos Estados Unidos as crianças brincam por mais ou menos 30 horas seguidas. Nós temos uma linha completa de produtos, refrigerantes, bombons, chicletes, comida, programas de computador, mesmo água, tem cafeína. E as crianças, enquanto estão brincando com esses jogos, estão tomando essas bebidas. Elas jogam tanto até o momento em que elas não podem nem mais ver. Elas brincam até elas passarem mal. Então elas passam mal, já não conseguem mais, dormem um pouquinho e quando acordam, vão jogar de novo. É verdade que muitos jogos têm verdadeiros nomes de demônios. Alguns jogos têm magia de verdade. Alguns jogos são jogados na internet, no mundo todo. E você pode estar jogando com pessoas cuja moralidade é bem menor do que a sua. Mas tão ruim quanto isso é se você não pode ir à missa porque você está jogando esse jogo. Você não pode ir para a confissão porque você está preso pelo anzol nesse jogo. Você não pode rezar o rosário, você não pode obedecer aos seus pais porque o jogo é mais importante. Uma coisa que vocês têm que lembrar sobre os seus filhos é que o seu filho, você deve levá-lo para o céu. O seu trabalho não é ser amiguinho do seu filho. Ele não precisa de você para que você seja o amiguinho dele. Eu sei que vocês devem estar pensando que devem fazer o seu filho feliz. Quanto vocês acham que seu filho vai ficar feliz se ele for para o céu um dia? Eu sei que vocês querem que os seus filhos gostem de vocês. Como você acha que eles vão se sentir se eles for sentir perante vocês, se o filho de vocês for parar no inferno? Outra coisa para lembrar: vocês devem controlar os amigos dos seus filhos, porque se vocês não controlarem, se vocês controlarem, os seus filhos podem ficar até um pouco com raiva de vocês, mas se o pai dele tivesse feito isso com ele, a vida dele teria sido muito melhor. Como é que a gente pode perceber que um filho, um parente, ou alguém está começando a se envolver com o ocultismo, com a magia, para evitar que ele prossiga? No caso, somente as crianças e os adolescentes, como é que se percebe no início para evitar? Acho que a coisa mais importante é você ter atenção e ficar de olho no seu filho para saber o que ele está fazendo ao longo do dia. Muitos pais estão trabalhando em 1 ou 2 empregos, então muitas vezes eles vão para a escola enquanto os pais estão no trabalho, e quando chegam em casa eles passam a maior parte do tempo na televisão ou então trancados no seu quarto. Ou então, mais grave ainda, se os pais nem sabem onde é que estão os filhos. Na sua família, então você deve saber o que cada um está fazendo, em especial os seus filhos. Você vai ver sinais que o seu filho está mudando um pouquinho. Não é alguma coisa que acontece do dia para a noite. Eles podem ficar com mais raiva, mais rebeldes. Eles estão tendo um interesse maior em algumas coisas escuras, mais coisas das trevas, porque eles já estão com mudanças hormonais, principalmente na adolescência. Eles se tornam mais vulneráveis a alguma coisa que chama a atenção deles. Então, isso não é um sinal de que eles estão envolvidos diretamente com o satanismo, mas é um sinal de que eles estão se envolvendo com algum material ou meio que não vai fazer bem para eles, que eles não deveriam estar se envolvendo. Se eles estão se tornando, reclamando das coisas, não estão querendo obedecer, estão te chamando de idiota, de seu bobo, não sei o quê, isso deve ser algum sinal de que alguma coisa está acontecendo.
Como agir quando recebemos um objeto enfeitiçado ou consagrado ao demônio? Como é que você vai saber que isso está enfeitiçado? Se você sabe que aquele objeto que você ganhou foi uma coisa enfeitiçada, eu colocaria água benta e eu pediria que um padre removesse todas as maldições associadas àquele objeto e depois eu ia destruir esse objeto. Se você jogar esse objeto, Satanás vai enviar alguém para poder resgatar esse objeto amaldiçoado. Lembre que tudo aquilo que você faz aqui nesta terra, seja boa ou seja ruim, você vai responder sobre isso no dia do julgamento. Se você passou um objeto amaldiçoado para alguém, para outra pessoa, eu não estou muito certo como é que funciona o purgatório, mas eu acho que você vai ganhar um tempinho a mais por lá. Pedi para ele falar um pouquinho sobre o feitiço do amor, sobre a amarração, que é muito comum aqui no Brasil. Antes de falar sobre os feitiços de amor, eu queria voltar um pouquinho para a questão que aquele respondeu. Uma coisa que eu queria acrescentar, porque muitos pais, pelo menos lá nos Estados Unidos, encontram a Bíblia satânica do Anton LaVey. E eles ficam assustados demais porque parece que aquela Bíblia é um sinal de que o filho é satanista. Ou pelos satanistas de verdade, a Bíblia satânica do Anton LaVey é considerada como uma brincadeirinha. Ter uma Bíblia satânica em casa não é uma grande coisa. Eu não estou dizendo que ela não pode ferir ninguém, mas as pessoas que leem a Bíblia satânica também vão ler a Bíblia sagrada. Eles também podem mesmo se converter, porque eles podem até ler a Bíblia sagrada e comparar com o que está escrito na Bíblia satânica. Não é uma boa coisa, é claro, ver um filho seu com uma Bíblia satânica em casa, mas é muito melhor ver um livro igual esse do que qualquer um dos livros escritos pelo Aleister Crowley. Se o seu filho ou a sua filha tem um livro do Aleister Crowley, você tem um grande problema. O nome é Aleister, escreve A-L-E-I-S-T-E-R, A-L-E-I-S-T-E-R. Esse é o primeiro nome do homem, e o segundo é Crowley, C-R-O-W-L-E-Y, C-R-O-W-L-E-Y. Irmão, agora sobre a amarração que ele ia falar. Feitiços de amor, amarrações de amor. A definição básica de um feitiço, no caso, talvez que alguém pense assim, fazer um feitiço é uma coisa fácil, eu vou até tentar fazer um feitiço. A definição de um feitiço é uma oração feita a Satanás, pedindo a Satanás que coloque um demônio em alguém. Algumas vezes funciona e algumas vezes não funciona. Ele não pega no feitiço porque ele gosta de você. Ele quer que aconteça alguma coisa que coloque aquilo que a agenda dele, aquilo que ele quer que aconteça para frente. Se criar alguma confusão com você, vai ajudar a fazer com que os planos dele vão para frente, tudo bem. Então, vamos supor que eu vejo uma mulher muito bonita andando na rua e eu quero que aquela mulher seja minha namorada. Então eu vou a alguém e peço para essa pessoa fazer um feitiço porque eu quero aquela mulher comigo. Essa pessoa vai fazer um feitiço. Normalmente um feitiço envolve velas, papel, uma maneira de escrever no papel, talvez algum sangue, um pouco de cabelo, alguma parte da pele ou unha, e depende da forma como a pessoa vai fazer o feitiço. Mas a questão básica é aquilo que eu contei para vocês. Então eles vão fazer um ritual que é a forma como eles vão fazer o feitiço. Como eu falei antes, cada feiticeiro tem um livro das sombras, que é a forma como ele vai fazer o seu próprio feitiço. E essa é a maneira pessoal que cada feiticeiro sabe que vai funcionar melhor para ele. Não importa qual método ele usa. Do método mais simples ao método mais complexo, é sempre a mesma coisa. Como seres humanos, nós não temos nenhum poder extraordinário. Sabe quem é o homem mais forte do mundo? Um padre. Porque ele pode agir em persona Christi, quer dizer, na pessoa de Jesus Cristo, ninguém mais pode. Ninguém pode nem chegar perto de um padre.
E especialmente a pessoa que está fazendo magia, essa pessoa não tem poder nenhum. O feitiço mais simples envolve um copo de água e um freezer. E o feitiço mais importante é que a gente poderia chamar de um sacrifício satânico. Talvez pode te levar 6 meses para poder conseguir fazer. E é um feitiço em que você, como satanista, vai estar trabalhando cada dia. Talvez 12 horas por dia por 6 meses. E o que esses dois feitiços têm em comum? Você está rezando ao diabo para colocar um demônio colado numa pessoa. Um feitiço de amor, uma amarração, vai funcionar num nível muito básico. O que você vai receber em troca não é amor. Um demônio vai estar colado naquela mulher. E aquele demônio constantemente vai soprar naquela mulher o seu nome, a sua imagem. Ela vai sonhar com você e ela vai ficar obsessiva por você. Ao menos que obsessiva é um dos graus da ação demoníaca, que ele vai explicar agora. A obsessão demoníaca é um dos graus da atividade demoníaca extraordinária. Qualquer traço que essa mulher tenha, lembra que eu vi essa mulher na rua. Eu não sei como é que ela é pessoalmente. E eu estou pensando que eu fiquei interessado nela em um único dia, na maquiagem que ela estava naquele dia, o cabelo que ela estava naquele dia. Ela podia estar vestida com umas roupas muito inapropriadas. Eu acho que eu estou conseguindo a mulher ideal para mim, mas eu estou ganhando uma mulher imperfeita que está colada com um demônio. Qualquer que seja o hábito ruim que ela tenha, eu agora tenho 10 vezes mais esse hábito ruim. E agora eu estou ligado a ela porque eu fiz uma amarração e uma magia para estar unido a essa mulher. E para fazer essa situação ainda melhor, eu abri uma porta que eu mesmo não posso fechar. Eu preciso pelo menos de uma oração de libertação e talvez eu precise de um exorcismo. E tudo isso por minha causa. É uma coisa que só tem a perder. A única pessoa que vence é o demônio.